Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Ayrton Munhoz e como tu já sabe, o tema da videoaula de hoje é a Revolução Francesa, um assunto muito presente nas provas de vestibular e mesmo no Enem. A Revolução Francesa é um movimento que deixou uma marca indelével na história, que nos transportará da era moderna para a era contemporânea. O impacto da Revolução Francesa é percebido não apenas no mundo ocidental, mas também no mundo oriental. É um movimento de caráter burguês e que se dá à medida que os burgueses, a partir do século XVIII, consolidavam cada vez mais o seu poder econômico, vide Revolução Industrial, e seus valores intelectuais, vide Iluminismo. Dessa forma, as instituições feudais do antigo regime, ao longo da era moderna, iam sendo superadas progressivamente. Os valores da burguesia levaram essa camada a revolucionar a estrutura vigente, pois só o domínio político poderia assegurar-lhes o poder, permitindo assim que ela dirigisse o Estado no sentido de atender os seus interesses de classe. Se você quer compreender as causas, razões, circunstâncias ou conjuntura que levou à eclosão da Revolução Francesa, ou ainda os desdobramentos dessa revolução na história contemporânea, então te liga nessa história. Vamos lá. Para que a gente possa entender as causas que levaram à eclosão da Revolução Francesa, é fundamental que a gente venha a perceber quais são as características da França pré-revolucionária. Quais são os aspectos políticos, econômicos e sociais. Se nós formos imaginar e pensar quanto ao Estado, o Estado da França pré-revolucionária ele é um Estado absolutista. Um Estado marcado pela vigência da teoria do direito divino. Esse Estado é conduzido por Luís XVI, membro de uma das grandes dinastias europeias, que é a dinastia borbônica. Ele e sua esposa, Maria Antonieta, austríaca de nascença, seriam então a regência deste Estado absoluto. Um Estado cuja inexistência de mecanismos de fiscalização ou limitação da autoridade acabava sendo a sua marca maior. O direito divino assegurava ao rei Luís XVI cometer todo tipo de arbitrariedades. Afinal de contas, se erguer contra o rei era como se erguer contra a vontade de Deus. É o que dizia Jacques Bossuet e Jean Bodin. Todos os dois teóricos que alicerçavam e justificavam a vontade divina de Deus ao governo dos reis. Dessa forma, nós temos um Estado cuja liderança real é totalmente alienada e cuja tomada de decisões, por vezes, desapercebe as reais necessidades da sociedade que deveria governar. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, em 14 de julho de 1789, que é o marco da tomada da Bastilha, a ignição maior da Revolução Francesa, nós temos ali como única anotação no diário que o rei detinha quantos animais ele havia batido naquela manhã. Ou seja, mostrando claramente a alienação do rei quanto aos assuntos mundanos, assuntos cotidianos, banais, de uma sociedade que urgia por mudanças. Evidentemente, mudanças que deveriam se dar, sobretudo, no campo da economia. Eu digo isso porque, economicamente, a França era muito retrógrada. Era um estado de base rural, cuja marca da ação econômica eram os princípios do mercantilismo. Monopólio sobre a atividade de comércio, sobre o controle das manufaturas, a produtividade das corporações de ofício ou ainda da própria indústria faziam com que a França fosse pouco ou nada competitiva e estivesse muito aquém da grande rival inglesa, pioneira da Revolução Industrial. Essa França que economicamente está calcada em bases mercantilistas tinha como principal aspecto econômico a agricultura. E isso vai se refletir na própria sociedade. Basta imaginar que dos 25 milhões de pessoas que habitavam a França, e aí um ponto importante, a França que era a maior nação da Europa Ocidental. Estatisticamente, a cada 5 europeus, pelo menos um deles era francês. Dos 25 milhões de pessoas que habitavam a França, 20 milhões estavam no meio rural. Um meio rural marcado pela concentração fundiária, uma concentração majoritariamente às mãos do clero e mesmo da nobreza. Uma concentração fundiária que garantia a perpetuação de aspectos bastante retrógrados, anacrônicos, ainda remanescentes do mundo feudal, como a servidão e a imposição de tributos como talha e corvéia.
A França definitivamente não era uma economia competitiva no âmbito industrial, manufatureiro ou mesmo mercantil. Muito disso está alicerçado e justificado a sua sociedade. A sociedade francesa é uma sociedade que nós caracterizamos como estamental, ou seja, uma sociedade rigidamente dividida. Ela está organizada de modo hierarquizado em estamentos ou estados. O primeiro estado seria o clero, o segundo estado, a nobreza, e no terceiro estado, na base de uma pirâmide social, nós teríamos então o povo. Povo esse que, na verdade, reúne uma grande variedade de categorias, que vai desde camponeses, operários, ricos comerciantes, artesãos, lojistas, banqueiros, industriais, aprendizes, pequenos proprietários e até mesmo mendigos. Tão diferentes categorias entre si, que porém compartilham de algo em comum. Eles estão excluídos de qualquer tipo de direito de participação política, ao mesmo tempo que submetidos a uma alta imposição tributária por parte do Estado. Alguns historiadores falam que um trabalhador médio na França pré-revolucionária pagava, em média, 72% dos seus rendimentos em tributação ao Estado. 72%. Essa era a realidade tributária. O primeiro e o segundo estado, por sua vez, estavam isentos do pagamento de tributos. Por quê? Porque essa sociedade estamental, vivida na França pré-revolucionária, ela é uma sociedade marcada também pelo privilégio de nascença. O primeiro e o segundo estado não apenas não pagavam impostos, como ocupavam cargos públicos e recebiam pesadas e onerosas pensões para o Estado. A ideia era que o primeiro e o segundo estado vivesse o gozo do privilégio e a opulência do que toda a riqueza gerada pelo povo francês pudesse lhes oferecer. Isso tem um custo. O custo é a própria revolução. Agora vejam, a revolução de fato se daria quando a crise econômica que acometia há muito tempo a França chegasse no momento em que era impossível de ser negligenciado. Conjunturalmente, essa crise, que marca a falência do antigo regime na França, ela se dá por vários aspectos, dentre os quais o anacronismo da economia, que, como a gente falou, é uma economia nada competitiva, frente às melhores práticas da industrialização inglesa, aos altos gastos da corte de Versalhes. Imaginemos que a corte de Versalhes ela consumia cerca de 3% do PIB nacional francês. Esse era o custo de manutenção de todos os deleites, banquetes e festejos promovidos pela realeza na França. Como se não fosse o bastante, nós ainda temos uma França cuja dívida externa é estrondosa. Dívida essa contraída pelas intervenções militares promovidas por parte da França na Guerra dos 7 Anos, guerra contra a Inglaterra, ou mesmo na própria Guerra de Independência das 13 colônias americanas, vide independência dos Estados Unidos. Todas as duas guerras, todos os dois conflitos em tempos distintos, legaram à França um grande custo, ou seja, um grande ônus ao erário. Ônus esse que não foi reparado pelas compensações que recebera, por exemplo, quando da vitoriosa participação na independência dos Estados Unidos. Quando ali nós temos uma França recuperando o Senegal, as ilhas nas Antilhas, mas que de nada vão acabar reverberando em retomada de capital ao Estado. Na prática, tanto a Guerra dos 7 Anos, quando a França é derrotada pela Inglaterra, quanto a independência dos Estados Unidos, onde a França participa do lado vitorioso, deixariam como único saldo uma grandiosa dívida, um grandioso custo ao Estado francês. A ineficiência administrativa do Estado francês faz com que tratados que são totalmente desvantajosos à França sejam assinados, como, por exemplo, o Tratado Eden-Rheinenval, conhecido pelos historiadores como o Tratado dos Panos e Vinhos franceses. Isso fazendo referência ao Tratado dos Panos e Vinhos de 1703, assinado entre Portugal e Inglaterra. O Tratado Eden-Rheinenval, ele estabelece que os ingleses poderiam vender a baixos custos tarifários seus produtos, suas manufaturas têxteis dentro do mercado francês. Em contrapartida, a França poderia vender seus produtos para o mercado inglês e ainda assim contrair empréstimos com os banqueiros ingleses, cuja finalidade do capital contraído seria tentar resolver a miscelânea da crise econômica, o que de nada vai adiantar de fato.
A França apenas vai se endividar mais e, como consequência desse tratado, as manufaturas inglesas, muito mais competitivas, de melhor qualidade e com um valor muito mais atraente ao consumidor, vão fazer com que haja uma grande falência das manufaturas francesas, gerando desemprego e queda no próprio recolhimento tributário do Estado. Como se isso não fosse o bastante, nós ainda teremos uma França que, por 3 anos consecutivos, vai sofrer com uma das mais graves crises agrícolas da sua história, causada por uma seca que passaria a colocar em xeque a capacidade produtiva das terras francesas. A lembrar que é um Estado cuja base da economia é a agricultura, uma seca de 3 longos anos de duração deixaria uma devastação significativa nas estruturas econômicas produtivas da França. Inflação, crise de abastecimento, entre outras coisas, fariam com que houvesse uma piora na capacidade de sustento das questões básicas daquela sociedade, o que acirraria ainda mais o desejo popular por mudança. É nesse contexto, é nesse hiato entre uma ineficiente administração e um alto endividamento do Estado que nós passaremos a ter a expansão das ideias iluministas. Uma expansão que vai passar a lançar duras críticas ao modelo do antigo regime, à estrutura absolutista de poder, ao anacronismo da economia agrícola de base mercantilista e à necessária mudança a ser assumida pela sociedade francesa. O encorajamento das ideias iluministas literalmente passa a preocupar o Estado. De modo que o ministro das Finanças, Calonne, com o respaldo do rei, resolve convocar o que a gente chamava de Assembleia dos Notáveis. Os representantes do primeiro e do segundo estado deveriam se reunir junto com o rei e passar a ter ciência de qual era o real quadro econômico da vida financeira da França. Calonne apresenta, então, uma planilha onde mostra os gastos do Estado, extremamente significativos, e o baixo recolhimento tributário. A solução: aumentar a arrecadação e reduzir os custos do Estado, de modo que o recolhimento fosse superavitário, e dessa forma, aos poucos, a França pudesse engatinhar rumo à saída de uma situação de falência. E quando eu falo falência, é de fato falência. Para vocês terem uma ideia, a França devia o dobro de todo o PIB que ela tinha reunido anualmente. Essa é a condição de endividamento do Estado francês. Para a surpresa do rei e do próprio Calonne, tanto o primeiro quanto o segundo estado não apenas renegaram a ideia de ter que reduzir os seus privilégios, como ainda vão incitar movimento de revoltas. Porque a proposta do Calonne qual era? Que o primeiro e o segundo estado abnegassem das isenções tributárias, portanto, passassem a pagar impostos por um tempo, de modo a contribuir com o recolhimento tributário do Estado, e com que os gastos e todos os privilégios que eles gozavam junto à corte fossem limitados. Vejam, temporariamente, até que a economia viesse a tomar um outro contorno que não o de falência como se encontrava. Como eu disse, o primeiro e o segundo estado não apenas renegam essa condição, como no caso da nobreza, passaria a insuflar nas províncias que controlavam movimentos que ficaram conhecidos como revoltas aristocráticas. Revoltas onde a aristocracia liderava o povo em contestação à figura e autoridade do rei. O resultado foi que, literalmente, o rei passaria a ter que tomar uma outra medida. E a medida adotada por ele seria uma que, desde 1614, não havia sido mais adotada pelos reis franceses, que era a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Os Estados Gerais eram como um parlamento na França, um órgão consultativo, que estava à mercê da vontade do rei. Inclusive, ele poderia fechar e suspender as atividades a qualquer momento. Mas ainda assim, o rei, temeroso do rumo político que a França estava a tomar, passa então a convocar representantes do primeiro, do segundo e agora também do terceiro estado, pelo critério censitário, ou seja, de renda, para que assim eles pudessem ser ouvidos e para que as questões da ordem do dia, que era a crise econômica, pudessem passar pelas sugestões e votação dos representantes dos 3 segmentos da sociedade francesa. Literalmente se abriu uma brecha para que o absolutismo francês fosse contestado. E, de fato, a partir da convocação da Assembleia dos Estados Gerais, nós teremos uma propaganda revolucionária burguesa com grande força, adentrando as instituições monárquicas e literalmente solapando as bases que alicerçavam e justificavam a sua existência.
Se você quer saber qual é o próximo capítulo dessa história, então curte, te inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificação e não esquece de acessar na descrição da videoaula de hoje o link com material de apoio, um texto, resumo e exercícios para que tu possas aprofundar o teu entendimento sobre a Revolução Francesa. Deixa o teu like, te inscreve no canal e nos vemos na próxima. Até mais. Forte abraço.